grande alegria encontrá-los e ver a nossa casa retornando, né? As atividades, a presença maior, maior em quantidade, né? Mas também em qualidade, após todos esses meses, anos que a gente vem enfrentando aí, né? De medos, de restrições. Então, encontrá-los uma tarde de sábado, a casa com esse público, é uma alegria muito grande para nós. Desejamos que todos se sintam bem-vindos, acolhidos, né? Para que nessa tarde a gente juntos possamos fazer as devidas reflexões em torno do tema proposto para a tarde de hoje. Queremos também dar as boas-vindas, nosso boa tarde àqueles que estão em casa, nos acompanhando pelas redes sociais, sejam bem-vindos e gratos pela vossa companhia também. Então, sou jovem. Ainda bem que hoje não é 1º de maio, senão vocês não iam acreditar em mim, né? Mas, embora a coincidência que está na cara, o assunto não é eu, claro. Nós vamos refletir um pouco sobre a juventude. Então, a gente vai ter que ir respondendo, fazendo as nossas indagações e respondendo intimamente, no decorrer da explanação, a respeito dessa questão juventude. Desde que o homem percebeu o desgaste natural do corpo físico, o envelhecimento, isso foi muito lá atrás, muito lá atrás. Então o homem começou a buscar meios, formas de driblar isso. Como é que eu posso fazer para que eu viva mais? O que eu posso fazer para que o meu corpo mantenha-se jovial por mais tempo? Então, os arqueólogos aí continuam ininterruptamente a encontrar vestígios de rituais, sacrifícios, símbolos, amuletos, substâncias que eram utilizadas por uma parte, uma casta das sociedades antigas, aqueles que pertenciam às castas mais abastadas. Eles utilizavam da medicina que dispunham na época, de ervas, de infusões, de rituais, na busca da juventude eterna. Os egípcios foram um pouco mais além. E hoje sabe-se que não somente os egípcios, mas também na América Central, na nossa América Latina, muitos povos também utilizaram da mumificação para buscar algo mais do que apenas a juventude eterna, mas também a vida eterna. Então, criam eles que preservando o corpo, poderia a alma retornar ao corpo. Obviamente que aos nossos olhos modernos de hoje, a gente vai dizer, que ignorância! De onde eles tiraram essa ideia? Na verdade, já era um grande avanço da humanidade para a época. Demonstrava um grande avanço o fato deles terem a percepção de que a alma era eterna.
Obviamente que não entendendo os mecanismos de retorno da alma, achavam eles que retornava ao corpo. Mas o que se nota então é que o homem há muito tempo sonha com a juventude eterna. Mas o que há na juventude que nos fascina tanto? Quando nós pensamos na possibilidade de mantermos a nossa juventude por mais tempo, por muito mais tempo, qual o principal motivo que nos vem à mente nessa juventude mais prolongada? Seria algo mais ligado à nossa jovialidade, à nossa juventude emocional e espiritual? Ou será que estaria mais ligada à nossa juventude e aparência física? Quais seriam as duas opções que vocês apostariam? A juventude física é a que mais nos chama atenção, mais nos impressiona? Ou seria a juventude espiritual, emocional nossa? O homem, quando pensa em juventude, geralmente pensa em aspecto físico, disposição e beleza física. Por quê? Porque com o passar dos anos, obviamente, os cabelos caem, ou ficam brancos, ou as duas coisas. A pele perde elasticidade, né? Algumas protuberâncias começam a aparecer, a disposição para algumas coisas já não é a mesma, o fôlego. Mas será que só perdemos com o passar dos anos, ou será que perdemos de um lado e ganhamos de outro? Então, se tivéssemos que trocar, ser jovens de novo, mas perder toda aquela experiência, aquele conhecimento, toda aquela bagagem emocional que já acumulamos, será que faríamos a troca? É uma pergunta que nós devemos fazer. E eu sei que a gente de brincadeira fala muitas vezes, né? Eu gostaria de ter corpinho de 30 com sabedoria de 60. A gente fala. Mas se isso fosse possível, voltar a ser jovem, mas tivermos que optar em perder todo o conhecimento, voltarmos novamente a ter a mentalidade, a experiência ou a inexperiência que tínhamos lá atrás, será que faríamos a troca? É preciso que respondamos. Porque essa resposta vai nos dar uma pista do que valorizamos, do que é importante para nós e que talvez esteja passando batido, não estejamos valorizando. Então, quando pensamos em juventude, pensamos em vigor físico, impetuosidade dos jovens, porque eles são impetuosos, né? Eles se jogam, eles se lançam em aventuras. Ou será que pensamos em aparência? O que há na juventude que nos incomoda tanto? Ivanor, mas quem disse que a juventude nos incomoda? Incomoda, sim. Porque a gente tem ouvido de forma ampla, generalizada, as pessoas reclamando dos aspectos dos jovens, né? Aquela mesma impetuosidade que nós gostamos, muitas vezes nós nos achamos reclamando da impetuosidade do jovem. Gostaríamos de ser impetuosos, mas não gostamos quando o jovem é impetuoso conosco. Será que é possível encontrar esse equilíbrio? Óbvio que não. Porque quando nós éramos jovens lá atrás, também tínhamos essa impetuosidade. É inerente ao nosso ser. O jovem atual é diferente do jovem da nossa época, da minha, da época
do pessoal mais experiente aqui, o que vocês acham? O jovem de hoje é diferente do jovem da nossa época? É? Eu vou ler aqui umas considerações de algumas personalidades. Depois eu vou falar quem são essas personalidades. Uma delas diz assim: os jovens de hoje gostam do luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos, se passam o tempo todo a falar em vez de trabalhar. Não se levantam quando um adulto chega, contradizem os pais, apresentam-se em sociedade com enfeites estranhos, apressam-se a ir à mesa e comem os petiscos, cruzam as pernas e tiranizam os seus mestres. Isso é uma personalidade que falou. Outra: o nosso mundo atingiu um estado crítico. As crianças já não dão ouvidos aos pais. O fim do mundo não pode estar muito longe. Essa juventude está podre no fundo do coração, diz outro. Os jovens são maus e preguiçosos. Nunca serão como a juventude de outros tempos. Os de hoje não serão capazes de manter a nossa cultura. E ainda outro: não tenho nenhuma esperança quanto ao futuro do nosso país. Se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, porque esta juventude é insuportável, sem comedimento, simplesmente terrível. E finalizando, outro diz: o pai teme os seus filhos, o filho acha-se igual ao seu pai, ele não tem respeito nem consideração aos seus pais. O que ele quer é ser livre. O professor tem medo dos seus alunos, os alunos cobrem o professor de insultos. Os mais novos querem tomar já o lugar dos mais velhos. Os mais velhos, para não parecerem antiquados ou despóticos, consentem nessa demissão. E para coroar tudo, em nome da liberdade e da igualdade, a libertação dos sexos. Então, meus irmãos, isso são, obviamente, opiniões dessas personalidades. Que a primeira delas, a primeira que eu li, foi Sócrates, em 470, que viveu de 470 a 399 a.C. O outro, o segundo, foi um sacerdote egípcio, não muito tempo, 2000 anos antes de Cristo, que falou lá que o mundo atingiu o estado crítico, as crianças não dão ouvido aos pais. 2000 anos antes de Cristo. O outro foi uma inscrição em cerâmica nas ruínas da Babilônia, encontrada, lá, tempo de 2000 antes de Cristo, que diz: juventude está podre no fundo do coração. O outro foi Hesíodo, 720 a.C. O último foi Platão, que viveu de 428 a 348 a.C., no livro 8, A República. Então, irmãos, vou refazer a pergunta. Os jovens de hoje são diferentes dos jovens do nosso tempo? Não são. O que mudou? Nós mudamos. Nós éramos muito assim quando éramos jovens. Dada a impetuosidade, a imaturidade, dado os arroubos da juventude. Ah, mas eu não ouvia essas músicas que ouve agora. Óbvio que não. Eu ouvia rock. E o meu pai olhava e dizia: como é que pode escutar a música desses cabeludos? Eu ouvia Kiss. Era um disparate para eles na época. Kiss, os cabeludos, pintado. Onde é que já se viu? Hoje a gente reclama, óbvio.
O conteúdo das músicas, então, podemos até discutir, né? Questões culturais, que a cultura ela também se modifica, ela também se arranja. Então temos que saber que sempre que saímos de um estado para outro estado, existe um meio de desarranjo. Quando vamos fazer a limpeza da nossa casa, se alguém chegar no meio da faxina, não vai encontrar a casa mais bagunçada do que ela estava antes? Então não é. É isso que estamos vivendo. O nosso mundo, o nosso planeta, está passando por uma fase de transição. Estamos mudando de um planeta de expiação e provas para um mundo de regeneração. Será que passa pela nossa cabeça que essa transição ocorrerá de uma hora para outra? As pessoas deixarão de ser assim para ser assado, assim, de um dia para o outro? Óbvio que não. Então haverá descompassos, haverá algum desarranjo no meio dessa transição, porque teremos que encontrar o nosso novo equilíbrio. Teremos que experimentar algumas alternativas para irmos descartando aquelas que não servem para a sociedade, aqueles modelos que vamos vendo se mostraram ineficazes, se mostraram prejudiciais. É um experimento. O planeta Terra não deixa de ser um grande laboratório. Assim como nós fazemos as nossas experiências de vida, nunca temos certeza absoluta de que um projeto dará certo quando o estamos implementando. 50% de sucesso e 50% de insucesso. Mas nós não deixamos de mensurar, analisar, avaliar e de tentar. Porque se não tentarmos, também não sairemos do lugar. Os jovens de hoje estão motivados por uma mudança que é necessária. Vamos imaginar que nós tivéssemos 18 anos hoje, ou 20, ou 25. Estamos ali no início da nossa carreira profissional e olhamos o panorama como se apresenta. As relações de trabalho estão mudando, mudarão ainda muito mais. A sociedade está mudando, procurando um novo equilíbrio, onde muitas expressões, onde muitas piadas que eram contadas, onde muitas opiniões a respeito de N coisas que eram normais, que eram aceitáveis até bem pouco tempo atrás, agora já não são. E há quem diga, mas estamos num exagero. Pode ser que sim. Mas esse exagero é a busca do equilíbrio. Eu saio do nada, vou para o tudo, e aí experimento que o tudo também não é bom, o nada não é bom. Então eu encontro o meio termo. Então nós estamos vivendo um mundo em que os jovens contestaram por algum tempo N coisas. E agora, os jovens de agora resolveram, em vez de apenas contestar, resolveram agir. Então, estão agindo. E isso, para nós, que somos mais conservadores, que temos medo das novidades, porque isso faz parte de todos nós, a novidade nos assusta, nós não gostamos de mudanças. O ser humano não gosta de mudança. O ser humano gosta de zona de conforto. Eu gosto daquilo que eu conheço. Aquele território onde eu sei onde estou pisando, onde eu prevejo os resultados. Qualquer coisa que fuja disso, que me lance numa perspectiva de eu não saber o que vai acontecer, se vai dar certo ou não, nós que somos mais maduros, mais conservadores, temos a primeira impressão de rechaçar, de não querer. Os jovens não.
Eles gostam de mudança. O que eles menos gostam é de mesmice. Faz parte. Precisamos lembrar de como éramos, como pensávamos e como acolhíamos os conselhos de nossos pais no nosso tempo. Será que nós acolhemos os conselhos? Seguimos todos? Éramos extremamente obedientes? Jovens centrados? Eu não era. E a maioria dos meus amigos também não. O que o pai e a mãe falavam. Hoje, claro, a gente é pai e a gente pensa, entendi. Passou um pouco de tempo, demorou um pouquinho, mas esse conceito que tenho hoje foi forjado lá atrás. Então, o conselho que o pai e a mãe dá, não é um conselho que se deva esperar em 100% das vezes ou 70% das vezes que será aplicado e acolhido de imediato. Temos que ter a consciência que passamos conselhos, passamos conceitos para nossos filhos para servir a eles de base lá na frente. Mas nós queremos imediatismo. Falei isso para o meu filho, para minha filha, e de pronto ele acolheu e aplicou. Parabéns para quem consegue isso na maioria das vezes. Parabéns. Sou pai de um jovem de 18 anos. Então, estou nessa. E espero, que lá na frente esses conselhos venham a ressoar e dar bons frutos. Mas o nosso problema com a juventude é exatamente o mesmo problema que os nossos pais tinham conosco na nossa juventude. Então, o que nos incomoda na juventude são esses arroubos, a impetuosidade, a pouca audição aos nossos conselhos. O jovem de hoje não é diferente do jovem da nossa época, muda apenas a forma, os gostos, mas os conceitos são os mesmos. O que é ser jovem? Será que ser jovem é apenas uma questão biotemporal? Estamos falando de jovens, Então a gente pensa, obviamente, na meninada, 15, 16, 18, 20, 30, são jovens. Mas será que a verdadeira juventude é algo apenas biotemporal, ou seja, algo que olhamos para o indivíduo e de pronto podemos dizer, esse é um jovem? Ou será que a verdadeira juventude é algo mais profundo? Será que é possível encontrarmos um jovem de 60 anos? De 70? De 80? A verdadeira juventude, ela é algo que nós, se e quando tivermos o conhecimento mínimo necessário da nossa condição espiritual, a juventude ela será algo que ninguém nos tirará, nem nós mesmos. Porque a verdadeira juventude ela está ligada a uma questão emocional, a uma questão espiritual. A juventude externa, ela tem alcance e tem propósitos e tem resultados imediatos e muito de pouco alcance. A juventude emocional, a juventude espiritual, ela cativa, ela contagia, ela faz o corpo sentir-se melhor. Ela leva a pessoa por muito mais tempo.
Há pesquisadores que já descobriram que o nosso corpo biológico é projetado para viver até 130 anos. Por que não chegamos lá? Existem diversos motivos, né? Motivos do meio, depende muito do local onde a gente está vivendo, se é muito frio, se é muito quente, das condições de saúde básica, mas também uma questão de emocional. O nosso emocional pode jogar em nossa corrente sanguínea toxinas muito pesadas e pode jogar em nossa corrente sanguínea componentes calmantes, componentes pacificadores, que fazem com que o nosso sistema de defesa, o nosso sistema todo orgânico funcione de uma forma muito mais equilibrada, muito mais harmônica. E o indivíduo ganha sobrevida com isso. Então, a juventude interior, ela pode nos fazer viver mais, com melhor qualidade de vida. É possível manter a jovialidade independente da idade? Não é possível. O que nos fala Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, no livro Convites da Vida? Então, brevemente, aqui ele nos fala aqui na leitura 29, convite à jovialidade. A palavra áspera aqui e o conceito azedo ali consubstanciam a aura do desagrado. O senho carrancudo, o semblante carrancudo, em regime de continuidade, deformando a aparência da face, materializa a expressão do tormento íntimo. Então a pessoa exterioriza o seu íntimo, o seu sofrimento. A habitual constrição facial, sisudo, carrancudo, exteriorizando o desagrado, produz a possibilidade negativa do intercâmbio fraterno. Ou seja, acaba intercambializando com criaturas que estão na mesma faixa. Eles passam os atormentados de toda característica, assinalados pelas marcas fundas dos dramas que ressumam dos painéis perispirituais, gerando deformidades que exteriorizam desagradáveis. Ou seja, são pessoas que a sua própria aparência acaba desagradando os outros, porque ela está exteriorizando algo que está vindo do íntimo, que é algo desagradável. Indispensável cultivar a jovialidade em qualquer esfera de ação, mormente nas tarefas do cristianismo redivivo. Movimentar o bem como quem suporta pesado fardo significa desfrutar o próprio bem. Ensinar alegria e confiança entre asperezas, carrancas e severidade para com os outros e sistemática antipatia representa enunciar palavras belas e viver paisagens sombrias. Como um semblante vulgarizado por um sorriso de idiotia representa um espírito agrilhoado à expiação, a dureza da face, o verbo cortante constituem as armas de insidiosa enfermidade espiritual. Jovialidade, portanto, um espírito agradável a reproduzir-se numa face amena, não obstante as sombras e as lágrimas que, por vezes, expressam os impositivos da evolução pela dor, gerando simpatias e afabilidade. Cismando, porém, ameno, carregando a cruz, todavia tranquilo, azorragado e humilhado até a extrema e mísera posição. Jesus manteve o alto padrão da jovialidade em tal monta que mesmo em agonia amenizou as circunstâncias que exornavam a tarde de hediondez para cantar esperanças aos acompanhantes infelizes, assinando-lhes a promessa do paraíso e bordando-lhes a noite pesada em que padeciam intimamente com as estrelas excelsas da paz de paz. Lembremos que Jesus, aos 33 anos, naquela época, já era um velho. A média de idade naquela época era 40 e poucos anos.
não mais que isso. Então Jesus já tinha 33. E mesmo assim ele expressava grande jovialidade a todos que conviviam com ele. Então, jovialidade, juventude, é algo que excede a questão temporal, biológica. É algo que nós precisamos alimentar novamente. Todos nós temos o nosso jovem ainda dentro de nós. É que emocionalmente nós estamos tratando de, com o tempo, com as responsabilidades, com os dramas, com as preocupações, com as conquistas a serem alcançadas, nós fomos colocando esse jovem cada vez mais num reduto fechado e fomos deixando ele trancado cada vez mais. A gente precisa resgatar esse jovem dentro de nós. É possível estar velho sendo biologicamente jovem? Sim. Precisamos resgatar essa jovialidade no viver, no tratar as pessoas, no encarar a vida com mais leveza, com mais positivismo, né? O papel da sociedade no amparo e condução do jovem, o jovem atual e o jovem ideal. O que estamos deixando para eles? Que herança estamos fabricando aí? Que mundo estamos deixando para eles? Queremos que eles estejam felizes com isso que estamos deixando aí? Difícil quando eles olham para esse panorama que nós estamos deixando, a desesperança, a preocupação, obviamente que vai chegar à porta deles. E aí os problemas de droga, depressão, ansiedade, suicídio entre jovens, muito grande, gente. Muito grande, meus irmãos. Não é divulgado, mas há um número preocupante de suicídio entre jovens. Olha, na nossa época, quando iríamos imaginar que um jovem com toda a vida pela frente ia pensar em suicídio? Está acontecendo. Banalização do sexo, né? Depreciação dos valores familiares. Então, a importância da formação espiritual, ela é total. Se nós não fazermos um trabalho de formação espiritual desses jovens dentro de casa, né? Se nós não tivermos uma vivência espiritual religiosa, se não inserirmos esses jovens em uma vivência espiritual religiosa, que esperança sobrará para eles quando as dificuldades chegarem logo ali na frente? Em que eles vão acreditar? A que eles vão se apegar para suportar o peso e os dramas que virão para nos fazer crescer, mas também nos trarão dor. Então, deixo essa reflexão para que nós lembremos do jovem que habita em nós e que nós o trancamos em algum canto, né? E busquemos viver com mais jovialidade, esquecendo a aparência, porque ela é transitória, o espírito é eterno, né? E olhemos para os jovens de uma forma mais saudável e mais suave, lembrando das palavras de 2.400 anos antes de Cristo. Né? Então, meus irmãos, deixo essa reflexão para todos nós e convido a todos a cerrarmos levemente os olhos, fazermos a nossa prece final e convidamos os irmãos médiuns para, juntamente com a prece, ministrarmos a fluidoterapia, agradecendo a espiritualidade que nos assiste, que nos envolve, que nos premia com esse instante de reflexão, de estudo, onde estamos recebendo as bênçãos do plano espiritual desde o momento em que pensamos em vir a casa, já estávamos ligados fluidicamente a ela, porque o pensamento e a vontade são forças criadoras. Então, o nosso pensamento, criando formas pensamento, quando pensamos em vir para casa, já havíamos criado o caminho que nos traria até aqui. E a espiritualidade, de pronto, já estava nos assistindo, para tornar possível o nosso intento. Então, agradecemos imensamente a esses irmãos espirituais que nos auxiliam, que derramam as suas bênçãos sobre cada um de nós,
que eles possam nos abençoar, que eles possam nos trazer a alegria de viver, a jovialidade do pensamento, das ações, do querer, e que eles nos envolvam em sua paz, nos acompanhem no retorno aos nossos lares, levando para esses locais a luz, a paz, a harmonia que aqui desfrutamos. Brilhe a tua luz, Senhor, ressoe a tua paz em nossos corações, em nossas mentes, hoje e sempre. Que assim seja. Um bom